Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao CEO Series, nosso encontro semanal com o C-Level, convidados pela LHH para um bate-papo sobre as práticas adotadas pelos líderes no atual contexto. A LHH é líder global em desenvolvimento de liderança e transição de carreira e está há mais de 50 anos no mercado, com operação em mais de 60 países. Hoje eu, José Augusto, estarei com vocês mediando nossos convidados especiais, o Guilherme Weg, CEO da Malve, e o Carlos de Barros, CEO da DASA. Ambos jovens CEOs de grandes empresas brasileiras que estão fazendo a diferença nesse momento. Guilherme e Carlos, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês e também agradecer a nossa audiência, sempre especial. Vamos lá? Queria pedir a cada um de vocês para poder falar um pouco da trajetória de vocês, né? De onde é que vocês vêm e até onde vocês chegaram. Né? Você quer começar, Guilherme? Vamos embora. Bom, boa noite a todos aí. Prazer, Zé, estar aqui contigo e Carlos. Vamos falar um pouquinho de mim. Nasci em Blumenau, Santa Catarina, uma cultura alemã forte desde cedo, né? Aprendi a falar português, eu tinha 7 anos de idade, né? Fui alfabetizado em alemão, então quem é de lá sabe como é que é esse tipo de educação, é dureza, né? É bastante rígido, né? E sou, como o Zé falou aí, CEO do Grupo Malve desde 2007, né? Uma empresa de moda nacional, né? 100% brasileira, referência aí mundial em sustentabilidade. E eu cresci nesse negócio, né? Cresci na fábrica, cresci visitando clientes, desde sempre, né? Então, aos 10, 11, eu já estava participando de reunião, já estava vendo como funcionavam as coisas, então vivia na fábrica, então ia para a escola de manhã e vivia na empresa, então aprendendo muito desde pequeno. E eu vim depois disso para São Paulo fazer faculdade, então teve um tempo aqui trabalhando uns 2, 3 anos no mercado financeiro e depois fui para fora, fiz especialização fora e voltei para a empresa da família em 2004, né? E aí tinha algumas missões, né? Acho que uma missão de diversificar os negócios, né? Que empresa familiar, né? Quando a empresa vai bem, a família vai bem, a empresa vai mal, a família também vai mal, né? Então, um pouco de diversificação dos negócios. Então, para isso, acabei empreendendo, né? Pela primeira vez naquele momento. Então, fundei uma empresa de energia renovável lá em 2005, tinha 25 anos, e que acabou depois dando super certo. Ela cresceu bastante, a gente fez uns 300 e poucos mega aí só de energia renovável, que tinha a ver com o nosso propósito, até de Malve, de toda a questão de sustentabilidade. E aí, enfim, crescemos, fizemos private placement, depois fizemos fusão com empresa listada em bolsa, com CPFL, fiquei no board lá um tempo, e depois vendemos aí a empresa toda aí para os chineses, e gosto muito de infraestrutura. E aí aprendi um pouco de tudo, né? Fazendo desde fazer usina de comprar terra, porca, parafuso, turbina, linha de transmissão, e fazendo a coisa do zero, né? Sentindo realmente a dor de empreendedor. Eu sempre falo que eu sou muito mais empreendedor do que executivo, né? Então tem um pouco dessa pegada que eu acho que nesse momento de pandemia que a gente vai falar um pouco hoje, eu acho que as empresas que têm em seus líderes empreendedores, acho que saem um pouquinho na frente. De novo, a gente tem que ser criativo, né? E acho que isso veio tudo desse aprendizado nas vezes que eu empreendi. Depois empreendi em logística retroportuária, depois fiz M&A, comprei cervejaria, a Eisenbahn lá de Santa Catarina, e vendi para, na época, a Skin Cariol, que hoje virou um monte de coisa, e hoje Heineken. E aí, em paralelo a tudo isso, participação em diversos conselhos, investimentos em outros negócios, dando muita mentoria, né? Eu comecei dando mentoria para a molecada mais jovem que queria, porque na verdade eu acabei assumindo
o negócio aqui. Eu tinha 27 anos e dando muita mentoria primeiro para amigos que têm negócio e que o pai não larga o osso, e ver como é que faz para a nova geração começar a ter mais voz dentro das empresas. E dando muita mentoria para o negócio, me aproximei da Endeavor, então estou no board da Endeavor também há um tempo agora. Acho que é um negócio bacana de ver o empreendedorismo brasileiro buscando um pouco mais seu espaço. E depois fui convidado aí até por tudo que a gente faz dentro da Malve, de sustentabilidade, para ser embaixador da parte do clima do Pacto Global da ONU aqui no Brasil, né? Então, tem tudo a ver com o nosso propósito e tudo aquilo que eu aprendi desde menino, né? Esse é o Guilherme. Parabéns pela trajetória, Guilherme. Obrigado. Carlos, a bola está contigo. Boa. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Guilherme, Zé. Prazer enorme estar aqui com vocês, contando um pouco da minha carreira. O Zé já vem acompanhando a minha carreira há um tempo lá na DAS, então muito bom estar aqui com vocês. Bom, começando lá do início, eu sou carioca, nascido e criado no Rio. Aos 18 anos de idade, eu fui morar fora e passei quase 10 anos da minha vida nos Estados Unidos, né? Eu fiz faculdade em Stanford, quis fazer engenharia, assim como meu pai era engenheiro, achei que eu ia ser engenheiro também. E logo vi que, depois de um estágio na Alemanha, que não era para mim ser engenheirão mesmo. E aí mas mesmo assim acabei me formando em engenharia, fiz economia também e acabei indo para o mercado financeiro. Me formei lá na Califórnia, fui para Nova York e fiquei os próximos quase 4, 5 anos lá em Nova York. Primeiro trabalhando em banco de investimentos, fazendo fusões e aquisições de empresas lá nos Estados Unidos. E depois fui para um fundo de private equity chamado KKR lá em Nova York. E esse período nos Estados Unidos para mim foi fantástico. Acho que de crescimento e também de apreço pela cultura americana e tudo que eles construíram ao longo desse tempo todo. E me deixa muito triste, às vezes, ver até esses conflitos, essas coisas que acontecem nos Estados Unidos agora. Então, tenho acompanhado todas essas questões muito de perto e conversado até na DASA sobre esses conflitos raciais. E esse é um tema que eu percebo que ressoa muito com muita gente no Brasil, mas que a gente fala pouco. Então, esse meu elo com os Estados Unidos acaba ajudando um pouco nisso, nessas conversas. Mas aí, passado esse período lá nos Estados Unidos, começou a bater aquela saudade do nosso país. Eu comecei a ver que eu estava ficando muito tempo fora e que eu podia trazer e podia ajudar o nosso país, que precisa tanto de novas lideranças. Me deu aquela saudade. Eu também queria ficar mais próximo dos meus pais. E antes de eu voltar para o Brasil, eu dei uma passada, fiz um trabalho voluntário na África por quase 3 meses. Acho que era uma necessidade que o Guilherme até falou um pouco sobre isso, de give back, que todos nós líderes temos que ter para sermos melhores líderes. E eu precisei passar por isso antes de eu voltar para o Brasil. Depois voltei a trabalhar quando eu voltei para o Brasil, trabalhei num fundo de investimentos no Rio, chamado Gava Investimentos. E eu era o sócio que acompanhava diferentes setores, mas acabei acompanhando mais o setor de saúde. Meus 2 avós eram médicos e eu me redescobri como apaixonado pelo setor de saúde. E comecei a me envolver bastante com as empresas que a gente investia. E em um determinado momento eu vi que eu estava cansado de ficar só no conselho dessas empresas e dando pitaco, e eu queria estar no dia a dia mesmo. Eu acho que o Guilherme cresceu no dia a dia de empresa. Eu não. Eu queria estar no dia a dia, eu queria ver as coisas acontecerem, eu sentia esse chamado. E aí, de tanto conversar com empreendedores no setor de saúde, eu acabei conhecendo o Edson Bueno e o Pedro Bueno, filho dele, e foi quase que amor à primeira vista ali com o projeto, com o propósito, com a visão.
de tudo que eles estavam querendo construir no setor de saúde. E depois de um namoro, acabei me juntando ao grupo, saí da Gávea, me juntei ao grupo e a gente colocou o pé na DASA, que é onde eu estou agora como CEO. Eu e Pedro, a gente entrou na DASA junto ali no início de 2015. Eu como CFO, ele como CEO. E fazia sentido, né, esse pulo, por eu ter trabalhado muito tempo no mercado financeiro, eu começar como CFO. Foi um salto mais fácil do ponto de vista da minha carreira. Passamos os 3 primeiros anos num projeto de transformação cultural, um projeto de reestruturação da empresa, de recuperação de nível de serviço e margens muito importante. E aí, há uns 2 anos atrás, o Pedro assumiu uma posição, no final de 2018, na verdade, como presidente do grupo, porque o grupo, além da DASA, também tem a Ímpar, que é uma empresa de hospitais. Acho que depois a gente conta um pouco mais sobre a DASA nesse momento, o que é a DASA. E o Pedro me convidou para assumir como CEO da DASA no final de 2018. Então, estou há 1 ano e meio, quase 2 anos como CEO da DASA. E agora pego no meio dessa pandemia, desse turbilhão, mas extremamente feliz, motivado com tudo que a empresa tem entregue nesse período e o crescimento de todos nós aqui, dos executivos e meu pessoal também nesse período todo. Super legal, Carlos, também. Parabéns pela carreira so far. Então, vamos fazer uma pergunta, abre ala para os dois, né? O contexto que a gente vive é inevitável da gente falar, né? Como é que cada um de vocês, né? Falar um pouco da empresa que vocês lideram, para que todo mundo conheça, e vocês passarem assim, quais são os desafios da atual gestão? O que é liderar a Malve e a DASA dentro desse contexto? Mas antes disso, o que é Malve e o que é a DASA? Quer começar, Carlos? Posso começar aqui, então. Vamos lá, o que é a DASA, né? A DASA é a maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina, ela é a 5ª maior do mundo. A gente produz quase 270 milhões de exames por ano, são mais de 20 milhões de pacientes e pessoas que a gente atende por ano. No Brasil e agora na América Latina, a gente tem uma operação na Argentina e uma operação no Uruguai também. E a gente é parte de um ecossistema de saúde que é maior do que só a DASA, que inclui a Ímpar, que é uma empresa de hospitais, são 7 hospitais, Rio, Brasília e São Paulo. E, além disso, a gente tem uma empresa de atenção primária, que é a GSC, e uma empresa de consultoria em planos de saúde, que é a All Brokers. E eu estou na DASA, que é a vertical de medicina diagnóstica que eu mencionei. E eu acho que um ponto importante sobre essa crise, que eu acho que me marcou muito como executivo, é que a crise faz com que as empresas, ou pelo menos deveria fazer com que as empresas peguem os seus propósitos, e todas as empresas têm propósitos. Lá atrás, quando elas foram fundadas, há 50, 100 anos atrás, todos nós temos um propósito nobre, uma visão de longo prazo, e a crise fez com que a gente se aproximasse muito do propósito. É quase que pega o propósito, limpa ali o livro, olha mesmo para o propósito, e por que você está aqui, e foca no seu propósito, que ele vai te guiar durante essa crise. Então, e o nosso propósito é transformar a saúde das pessoas, é cuidar da saúde das pessoas. E, no final das contas, isso acabou servindo como um norte muito importante para mim, como CEO da DASA, e para todo o nosso time. Muita gente perguntando para a gente, nos primeiros momentos, como é que está acontecendo com o faturamento da DASA, está caindo receita? Eu falava, gente, a gente está com a situação financeira assegurada. O foco aqui não é a gente entregar receita, entregar resultado. A prioridade 0 é cuidar da saúde dos nossos colaboradores e cuidar da saúde dos nossos pacientes e do Brasil. Então, o primeiro foco, assim que a crise bateu, foi vamos fazer isso. E a gente dá para dividir a crise em 3 grandes etapas. Você divide ela primeiro numa etapa assim, de resposta rápida que a gente teve que dar. E aí eu não vou entrar muito no detalhe aqui do que a gente fez, mas
A gente tem desde medidas para proteger a saúde dos nossos colaboradores, como colocar todo mundo em home office rápido, EPIs para todo mundo nas unidades, fechar unidades para evitar aglomeração, a gente fechou quase que 70% das nossas unidades, até medidas para aumentar o número de exames, não só de coronavírus, mas também os outros exames. A gente viu uma coisa impressionante nessa crise, que 70% a 80% de queda nos exames que são rotineiros ou periódicos de doentes crônicos, né? E essas doenças não param. Essas pessoas, não é como se o câncer ou alguma outra doença parou por conta do coronavírus, mas mesmo assim a gente vê uma queda em mamografias, em ressonâncias de próstata, e a gente vê pacientes chegando em situações muito mais graves. Isso aconteceu, então, mas no começo a gente assegurou que a gente tinha unidades limpas, dedicadas para esses pacientes crônicos, e também aceleramos muito a produção de exames de coronavírus para cuidar da saúde do Brasil. Em paralelo a isso, a gente começou um projeto junto com o Ministério da Saúde, que na verdade é um projeto para a população brasileira de doação de exames de coronavírus. A gente abriu em tempo recorde uma unidade nova, um núcleo técnico operacional, que é como se fosse uma fábrica nossa para processar exames. Esses exames já estão sendo processados para o governo, para a população brasileira, na verdade. Fica em Alphaville. A gente abriu essa fábrica nova em tempo recorde. E agora a gente está numa fase de retomada e de reimaginar o futuro. Retomada, que é a reabertura das unidades, repensar nossos modelos de atendimento. Tem alguns temas super importantes que a gente pode falar aqui também, que são... a gente já falava de digital first, né? Que todo mundo fala que vai querer fazer o digital primeiro. Agora a gente fala de home first. Tem o digital first e junto com isso tem o home first, que é o cara que quer fazer o atendimento em casa, ele quer fazer a coleta em casa. E essas tendências, assim como várias outras, foram aceleradas por conta da crise. As pessoas querem menos densidade nas unidades, então a gente tem que separar mais as salas de atendimento. A gente está escalando telemedicina. Então, lançamos em tempo recorde um produto de telemedicina para as pessoas não terem que ir para os consultórios. O que a gente fala muito lá é que várias das tendências que a gente já vinha falando antes foram aceleradas por conta dessa pandemia, e a gente aproveitou essa desaceleração que aconteceu para a gente poder investir pesado no crescimento da empresa, com confiança nessa retomada, protegendo as nossas pessoas e os nossos colaboradores. Em termos de... Eu não sei, Zé, se você quer que a gente fale um pouco de liderança agora, se o Guilherme fala um pouco, mas tem os temas... Deixa o Guilherme falar um pouco, aí depois a gente volta. Fechado. Já tem perguntas aqui sobre isso. Fechado, beleza. Obrigado, Carlos. Fala para a gente, Guilherme, um pouco da Malve e dos seus desafios. Primeiro, a Malve é uma empresa, como eu falei antes, né, super focada em sustentabilidade, né, super transparente. A gente tem algumas escolhas muito sólidas, assim, que vem de muito tempo. Né? A gente está estava entre as 10 mais transparentes do mundo no nosso setor, agora a gente está entre as 20, porque todos melhoraram, né, ao longo do tempo. São mais ou menos 5 mil pessoas aí que fazem parte do nosso time, 30 mil clientes no Brasil inteiro. A gente enxerga um pouco a companhia, que foi como eu aprendi desde menino, de enxergar ela como uma plataforma para voltar alguma coisa para a sociedade, né? Então, meu avô faleceu, eu tinha 7 para 8 anos, e ele falava assim, né, tipo, quando a gente é mão aberta, né, a oportunidade ou o dinheiro vem, a gente agarra, né, e depois solta. E quando a gente é mão fechada, né, não dá tempo para a gente agarrar a oportunidade. Então, é uma coisa que me marcou desde pequeno, de fazer o give back mesmo, seja do nosso tempo, seja de recursos, né? Então, tem uma cultura bastante boa, bastante sólida e com valores bastante sólidos, né? Uma cultura social aí de doações, assim por diante. É o que a gente sabe fazer bem, como a gente sabe, é a maneira que a gente sabe ser, né? Eu acho que quando começou essa crise toda, acho que a primeira coisa que a gente pensa é fechar a torneira, não gastar, se proteger. Mas assim,
logo vem aquela pergunta de tipo, o que eu faço nessas horas, né? Até tem um livro que eu falo sempre, do professor que eu tive também nos Estados Unidos, e que eu leio os 3 primeiros capítulos desse livro 2, 3 vezes por ano. Assim, que basicamente ele fala que quando as coisas endurecem, assim, a gente tem que olhar para os nossos valores, etc. E que é meio literatura, assim, mas quer dizer, quando a gente para e tem um tempo de refletir, acho que de fato esses momentos desafiadores assim definem a gente, né? Definem a gente enquanto líder, definem a gente enquanto companhia, né? Podia reclamar, dizer que putz, é um ano perdido, etc. Ou voltar aos nossos valores, ou pô, a gente aqui se doa pelo próximo. Quem que é o próximo que vai mais sofrer aqui? Bom, são as nossas pessoas e são os nossos clientes, né? Os pequenos negócios, etc. E aí a gente elegeu rapidamente esses 3 pilares, né? Que é cuidar das nossas pessoas, né? De novo, saúde, segurança, tentar manter todos os empregos ao máximo possível. O segundo pilar de ser o porto seguro dos nossos clientes, né? Do pequeno negócio. E o terceiro, voltar para a sociedade, ajudar de alguma forma a sociedade. E aí sim a gente se mobilizou assim muito rápido, né? E transformou a companhia no que a gente fala de plataforma de iniciativas diferentes, assim, sociais, econômicas, etc. A gente foi muito rápido para isso, né? A gente teve que se reinventar, né? Primeiro migramos as fábricas rapidamente para a produção de EPIs, né? Então, que é bacana porque protege a companhia, né, financeiramente, né? E protege os funcionários, ele linka com os primeiros pilares, fazendo algo que está protegendo os brasileiros, né? Máscaras, etc. E os profissionais da saúde, no caso de aventais e assim por diante. Então, E máscaras, né? Máscaras, aventais, uma porção de coisas, assim, aos milhões, né? Tipo, a gente mobilizou, e aí não tem concorrente nesse momento, né? A gente mobilizou 262 diferentes empresas que estão produzindo para a gente, porque a gente tinha o canal de venda, porque começamos antes, então, assim, pô, tem 6, 7 concorrentes diretos produzindo para a gente nesse momento, porque, assim, contratamos o equivalente a 4.000 pessoas nesses últimos 60 dias aí, de concorrentes, de empresas da região que estavam, enfim, sem renda, com a mão de obra parada ou fazendo demissões e assim por diante. Então, primeiro essa geração de renda de uns 30 milhões de reais para essas pessoas que contratamos que estavam sem renda, né? Depois, pô, começamos a produzir, sei lá, 2 milhões de máscaras e aventais por dia, né? Um negócio, a gente produz tipo 35, produz e vende 30, 35 milhões de peças por ano, a gente fez 50 milhões de peças em 2 meses, né? Então, um negócio bem desafiador, né? Se olhar a fábrica, assim, é guerra, assim, é uma coisa absurda, assim, o nível que a gente conseguiu imprimir de velocidade nas coisas, tudo isso com todo o cuidado de saúde, segurança, etc. Em paralelo, a gente fez muita coisa na questão de doações e de renda, que, de novo, se aproximar dos valores, né? Então, a gente começou a pensar começamos doando respiradores, depois álcool gel, depois as próprias máscaras e aventais, e depois a gente começou a se unir a diversas iniciativas aí no país e liderar a criação de alguns movimentos sociais também. Então, as pessoas que estavam nas comunidades carentes indo receber as máscaras que estavam sendo doadas, estavam vindo no momento de frio, de inverno, estavam vindo numa condição bem aquém do desejado. Então, começamos a doar bastante roupa também pronta. Então, assim, somamos aí uns 10 milhões já de doação direta, né? E depois a gente começou a ver que tinha muita costureira no Brasil inteiro, sem renda, né? Que era a única renda, ou uma renda complementar da família. E aí a gente começou a pensar, bom, a gente podia fazer kits de máscaras, que é difícil, né? Comprar o elástico e ter o tecido cortado, né? Então a gente começou a vender assim a menos de R$1, milhões de kits desses e conectando costureiras no Brasil inteiro, vendendo a menos de R$1 um kit de máscara que ela consegue fazer sozinha uns 250, 300 desses por dia, sozinha, uma pessoa, né, uma costureira. Então, ela compra sei lá, 90 e tantos centavos, costura uns 200, 300 desses por dia e vende localmente a R$4, R$5 e gera aquela renda, né? Então, a gente conectou vários movimentos, etc. De cara de doação, fizemos 5 milhões
desses kits, o que está gerando aí outros 20, 25 milhões de renda localmente, né? Eu acho que é algo super bacana e, em especial, fazendo isso em comunidades e ligados a instituições sérias, né? E no último ponto, a gente decidiu se doar muito para os nossos clientes, né? Clientes do B2B, primeiro, de querer ser o porto seguro desses caras, né? E aí é muito difícil porque a conta não fecha, né? A gente tem que despriorizar algumas coisas para conseguir. Quer dizer, se eu não tenho venda, meu cliente não está me pagando, mas é justamente o cara que não está me pagando porque ele não consegue, como é que eu consigo me virar aqui para dar mais prazo e assim por diante, né? Então, eu liderei uma iniciativa chamada Compre do Bairro, que juntei algumas lideranças aí também para, primeiro, capacitar pequenos negócios no Brasil. LHH ajudou a gente bastante com conteúdo, Sebrae também, Endeavor, e juntamos algumas lideranças super importantes aí para capacitar um pequeno negócio e depois para gerar awareness assim na população em geral da diferença que faz de gastar o seu dinheirinho num pequeno negócio, num pequeno comércio, né? Depois temos inúmeras iniciativas dentro de casa, desde lançar plataformas que já estavam prontas, mas ou estavam ficando prontas, mas estavam no lançamento previsto mais para frente. A gente lançou 2 plataformas agora até na semana passada, uma de venda à distância, né, para fazer essa venda B2B à distância, buscando aí a saúde aí das partes envolvidas, né, da pessoa da loja, que eventualmente ainda está fechada, e outra uma plataforma de digitalizar esse cliente, né, de que ele consiga fazer o seu e-commerce, vender, seja de portas fechadas, e ajudar no negócio desse cara, né? Então, esses foram estão sendo os nossos desafios, né? Como é que a gente cuida das nossas pessoas, mantém o emprego de todo mundo, a gente cuida dos nossos clientes e tem uma operação fabril que rode. Então, desafiador. Super legal, Guilherme. Super obrigado. Uma pergunta para vocês dois, né? Os 2 jovens líderes de grandes empresas. Como é que vocês estão vendo liderar a organização nesse negócio de estar a maioria das pessoas à distância? O que cada um de vocês está experienciando nesse negócio? Essa experiência prática mesmo. Como é que é ser CEO de uma empresa com todo mundo em casa? Nos escritórios, eu sei que tem fábrica e as unidades da DASA também estão trabalhando e muito. E antes de vocês falarem, só Guilherme, tem uma pessoa, o Erlon, perguntando qual é o nome do livro que você citou. Depois, se você puder passar. Tá, depois. Quer falar, Carlos? Bom, vamos lá. Bom, como é que tem sido essa experiência, Zé? Logo quando a gente começou a sentir que a crise ia ser uma crise séria, a gente começou a acompanhar ela logo ali no Ano Novo Chinês, no final de janeiro, início de fevereiro, e a gente viu que ela ia vir, diferente das outras epidemias asiáticas, essa ia chegar aqui, né? E aí no início final de fevereiro, início de março, a gente criou comitê de crise com diferentes frentes, diferentes lideranças, e depois que essas lideranças a gente definiu tudo isso, o meu papel como líder da DASA, e eu falava isso para todo mundo e continua sendo, passou a ser cuidar das pessoas. Então, o primeiro passo, comitês de crise montados, diferentes frentes de crise montados, o que a gente tem que ver? Rotinas de acompanhamento diárias da crise, estoque, produção, unidade, tudo isso montado. A minha prioridade passou a ser as pessoas. Passou a ser cuidar das pessoas que cuidam da saúde do Brasil. Como é que a gente fazia isso? Comunicação frequente e transparente, o máximo possível, porque as notícias iam mudando todo dia, mas a gente tentava se comunicar o tempo todo com todo mundo, falando tudo aquilo que a gente sabia, mas as coisas mudavam. Então, a gente fala, gente, isso é o que a gente sabe. E sempre seguindo rigor técnico. Isso também sempre foi um norte nosso que nos apoiou muito e foi muito acertado. Gente, recomendação da OMS, isso, recomendação do nosso corpo técnico, nosso comitê de infectologistas. E a gente foi seguindo tudo isso. Então, o primeiro passo, cuidar das pessoas e dar segurança para elas. A gente aderiu à M936 e a gente fez questão, a 936 é aquela que você pode reduzir jornada de trabalho ou suspender a jornada de trabalho e você tem um auxílio de seguro-desemprego para as pessoas.
a gente aderiu com vários dos nossos... Primeiro, na verdade, afastou com todos os colaboradores com doenças crônicas ou população de risco, idosos, a gente afastou eles e a gente aderiu a essa 936, a MP 936, mas a gente fez uma compensação salarial para mesmo aqueles todos que tiveram suas jornadas reduzidas ou foram afastados, para que eles não tivessem nenhuma perda de remuneração nesse período tão difícil, especialmente com parentes e outros familiares perdendo empregos também. Então, nosso primeiro foco foi, vamos cuidar das pessoas agora. E aí outra coisa que a gente, aí falando mais da liderança, uma coisa que eu vivi muito, não sei se o Guilherme também talvez tenha experienciado uma coisa assim, é o seguinte, quando a crise bate, você monta o comitê de crise e você entra numa pegada de dia a dia, todo dia ali naquela batida de crise, como é que está o estoque, como é que está a produção, e você começa a dar diretriz para cá e fala, não, vamos fazer assim, Chega uma hora que você, como líder, você tem que tomar um cuidado muito grande para você não se perder e confundir a árvore pela floresta e trocar o seu papel como CEO de uma empresa pelo papel e começar a fazer o papel de alguém que é um VP, que é um diretor que faz isso, às vezes até melhor que você. E você começa a ficar E tem um outro perigo, porque te dá uma certa excitação, porque você está no dia a dia e você voltou a algo que você fazia no passado, e você está vendo as suas ações gerarem consequências rápidas e o negócio acontecendo. E eu tive que fazer isso no começo da crise, mas logo eu fui percebendo, gente, esse não é meu papel nessa crise. O papel do CEO não é eu entrar ali no dia a dia, ficar opinando, ficar muito no detalhe do detalhe e de lá para cá trabalhando naquela faseção. Foi importante no começo, mas mais importante é dar um passo para trás e começar a olhar para fora, colocar a cabeça para fora d'água e pensar, bem, tudo bem, o mundo mudou, gente. As coisas não serão mais como elas eram antigamente. Tem um novo normal chegando. Será que a gente está preparado para esse novo normal? Como é que a gente vai encarar essas mudanças todas que vão com certeza mudar o setor de saúde e o nosso país? E apoiar e servir de apoio para os nossos líderes aqui, para os diretores, para os VPs, e estar muito perto deles nessa jornada. E não é fácil fazer essa transição, mas em algum momento eu tive que fazer essa transição. E tem sido muito bom para mim, muito bom para eles, e é bonito ver como eles entregam nessas circunstâncias, né? E a outra coisa que eu ia falar, para fechar sobre liderança nisso aqui, é que um time é feito em campo, né? E nada melhor do que essa partida de futebol que a gente está jogando aqui para times serem criados. E o que eu vejo muito na DASA, nos diferentes comitês, nas reuniões, as entregas, as comemorações, é como essa crise cria elos e está criando um time assim muito forte lá, que está se superando e entregando e comemorando. Então, aquela história, a gente está jogando uma Champions League aqui, com crise mundial no supply chain global, problemas de unidade, como é que a gente faz para manter a segurança dos pacientes, tudo que vocês podem imaginar. E eu acho que os executivos que estão passando por isso vão ser executivos fantásticos, e o time que está sendo criado é um time assim muito forte. Então tem sido uma experiência aqui fantástica para mim, e eu tenho certeza para toda a liderança da DASA. Muito bacana, Carlos, essa coisa do super-herói. Tomar cuidado para não virar o super-herói, né? Muito perigoso. Ele é tentador, né? Sedutor. E aí, Guilherme? O Carlos estava falando, eu estava anotando coisas aqui, e putz, é bem o que a gente está passando aqui também, né? Esse desafiador, fala um pouquinho daqui a pouco sobre isso, né? No nosso lado aqui, essa questão da liderança como um todo, primeiro, uma vez criados os pilares, né? As diretrizes, fica muito mais fácil liderar, né? Primeiro que aí enfia autonomia nas pessoas, deixa o time rodar, né? A gente teve um negócio onde eu tive que, pegando o ponto do Carlos, eu tive que mergulhar e entrar
na operação, porque no meio da pandemia foi criado um negócio novo, né? Então, de EPIs, etc. Então, que não tinha ninguém que conhecia, então tem que movimentar tudo. Então, tentei deixar um pouco o C-Level focado no business as usual, né? Dos nossos canais atuais, etc. Eu tentei liderar com outro time, uma outra frente, que agora estou justamente nessa fase. A gente falou há 2 horas atrás em diretoria justamente sobre isso, né? De, olha, quando é que a gente volta ao normal. Até estava ontem numa reunião até com a Endeavor e tinha uma pessoa falando assim, pô, todo mundo falando novo normal, eu quero de volta o velho normal, né? E uma vez assim, da autonomia, uma vez assim criado essas diretrizes, a questão de dar autonomia. A gente tem um time mega engajado, assim, com garra, apaixonado pelo que eles fazem, né? E isso faz diferença, né? Quando a gente fala desse pilar, né, de gerar, do pilar das pessoas, de dar saúde e segurança para elas, e que elas e tentar fazer a manutenção dos empregos. Uma vez que a gente começou a caminhar com todas essas questões de IPIs, foi mais fácil, por um lado, liderar, porque os nossos funcionários, a liderança toda, acho que tem, sei lá, 300, 400 pessoas hoje em home office, né, que é desafiador por si só. Mas a turma começou a enxergar o mundo lá fora sendo um mundo, um setor mais difícil, né? Então, assim, tinha aquela sensação de que, olha, pô, a gente está trabalhando aqui muito mais, mas a coisa... Estamos trabalhando muito mais em algo que a gente acredita e está dando certo e estamos atingindo nossos objetivos aqui de cuidar das nossas pessoas, assim por diante. Por outro lado, a gente sente esse cansaço igual, né? Só que as pessoas não percebem, né? Qualquer feriado que tem, eu mesmo falo assim, putz, semana passada a gente tentou fazer um Short Friday, ou fizemos um Short Friday, estava muito tempo trabalhando sábado, domingo direto, até tarde todo dia, e sempre que, tipo, eu mesmo, para mim, olha, porra, feriado amanhã, tipo, é feriado para todo mundo, menos para mim, né? Para mim não vale, é Short Friday vale para todo mundo, menos para mim. A gente não sente o mal que isso faz a longo prazo, né? O médio prazo, que começa a atrapalhar as nossas decisões, né? Então, assim, a gente pode estar contratando gente, pode estar fazendo uma porção de coisa, todos entendem, mas é difícil, né? Porque a gente está trabalhando muito mais, né? Então, difícil de liderar, porque a gente tem esses cenários diferentes, como o Carlos também falou ali, né? De abrir fábrica rápido, fazer uma porção de coisa, e um monte de gente trabalhando de casa. Então, no nosso caso, pô, a indústria está 1000 por hora, outros tantos em home office, que é desafiador. A gente agilizou muito essas questões tecnológicas para permitir que a gente consiga trabalhar e executar as coisas, né? E o confinamento tem dessas de saúde mental, né? A gente tenta aí fazer algumas ações, a gente faz ginástica laboral online, então a turma para em 2 horários de manhã, de tarde, faz, né? Porque até para ver as outras pessoas, etc., faz diferença. Parece que é um pouquinho daquela disciplina que a gente tem no escritório, etc., que faz diferença. Happy hour online, né? A gente começou a produzir muito conteúdo, né? Primeiro compilar conteúdo de outros, tem muita coisa boa, mas produzir muito conteúdo também. Levantamos um site para todos os funcionários que estão em home office, que todo dia tem um conteúdo diferente de saúde mental, de vídeos, de dicas do que fazer, do que não fazer, para a gente se dar melhor aí nesse normal diferente, e dicas de eficiência, de uma porção de coisa, né? E o que, assim, acho que tive a mesma sensação do Carlos, assim, o que mudou para a gente, primeiro que a gente está conseguindo hoje criar elos e aproximar áreas. A gente está tocando projetos hoje como nunca antes, né? Até o time nosso falou assim, pô, a gente nunca tocou projeto com velocidade, com eficiência como a gente está fazendo hoje. E assim, as pessoas distantes, né? A gente sente o time mais unido hoje e ninguém está se vendo. Então, tem muito disso que o Carlos falou, né? E também essa questão do CEO tomando decisão, né? Eu passei isso hoje em diretoria, como falei, tipo, quando é que a gente vai voltar à governança antiga, né? A gente tomou uma decisão agora que daqui 2 semanas a gente volta 100% à governança antiga, quer dizer, a gente vai voltar à mecânica de reuniões de diretoria, onde a gente vai tomar as decisões que precisam ser tomadas pensando
o negócio para frente, a gente vai voltar até a mesma cadência de revisão dos projetos importantes e estratégicos da companhia, onde os gestores, as áreas vêm, apresentam e a gente faz acompanhamento, porque a gente precisa, enfim, voltar a tocar o negócio olhando o longo prazo, né? E foi até engraçado, cara. Faz 2 horas a gente tomou essa decisão. A gente tá Guilherme, Carlos, uma pergunta. Eu estou juntando 2 perguntas, uma pergunta do Edson e do Mário. Uma fala assim, disso que vocês acabaram de falar, o que é que vocês acham do ponto de vista do modelo de gestão que vocês estão tendo que fazer agora que fica, quer dizer, um aprendizado que vai ficar, não vai voltar a nenhum modelo anterior, e qual o impacto que vocês estão vendo no perfil? Vocês são 2 líderes, como é que vocês vão encarar o perfil dos profissionais do futuro aí? Que é uma outra pergunta aqui. Qual é o perfil que vocês vão apreciar nos executivos daqui para frente? Essa pergunta é de $1 milhão. Posso começar, Carlos? Começa aí, vai lá, Guilherme. Olha, coisas que queremos continuar, né? Acho que essa forma de tocar as coisas com um espírito de urgência maior, acho que tem que ficar, sabe? Porque a gente consegue priorizar e despriorizar mais fácil, né? Quando a gente tem esse senso de urgência e de velocidade, né? E é tão fácil fazer isso quando a gente precisa, né? É tão fácil priorizar a nossa agenda de ver o que é aquilo que realmente é importante mesmo, que vai mexer ponteiro. Então, acho que isso a gente tem que ter essa capacidade e disciplina, né? Acho que o jeito que a gente está fazendo as coisas em times menores, autônomos, e tocando projetos com outros métodos, etc., sendo mais eficientes, acho que é uma coisa que vai que a gente como líder tem que garantir que isso se mantenha, né? Eu acho que líder, eu estava lendo alguma coisa hoje ou ontem sobre isso, né? Acho que era um artigo de Harvard, alguma coisa assim, que fala da capacidade emocional das pessoas, né? Que os líderes devem tender a contratar pessoas que têm a habilidade de ter uma capacidade emocional de lidar com situações, e nesses momentos mais difíceis ele conseguir dar algo a mais e não se retrair, ser exemplo para outros. Acho que essa questão de capacidade emocional mesmo de lidar com problemas, de lidar com coisas que mudam toda hora, porque assim, hoje a pandemia, óbvio, um negócio que ninguém pensava, mas assim, o mundo está cada vez mais rápido, mudando muito rápido, né? Quer dizer, agora primeiro era o digital, agora o cara é o home first, né? A velocidade só vai aumentar, né? E vem aumentando já. Então, pessoas que têm capacidade de lidar com isso e conseguem influenciar outras pessoas positivamente, acho que tendem a gerar mais resultado no mundo que é mais veloz. Legal. E você, Carlos? Olha, eu concordo 100% com os 2 pontos do Guilherme. E para colocar 2 pontos diferentes aqui, e novos, mas os 2, especialmente senso de urgência, capacidade de execução e líderes que se adaptam rapidamente, perfeito, vamos levar isso. Uma outra coisa que eu vou levar primeiro, em como a gente, da forma que a gente vem trabalhando, não tem como... Acho que o mundo precisava passar por essa experiência de home office. A gente tinha medo. Todo mundo sabia, vai funcionar, não vai, a produtividade vai cair, vai dar algum problema geral se todo mundo for para home office. A gente foi forçado a passar por essa experiência. E o que a experiência está mostrando é que funciona. Então, a gente ainda não bateu o martelo em qual será o modelo e como é que a gente vai... Mas aquela história do executivo, que, principalmente em áreas administrativas, ter que vir, bater ponto, ter o chefe olhando para ele, isso ficou para trás, não precisa disso. As pessoas têm que ter mais autonomia para trabalhar aonde elas tiverem que trabalhar, desde que elas estejam entregando os resultados. Então, acho que isso veio para ficar. A gente não sabe ainda o modelo, mas isso veio para ficar, assim como um novo tipo de escritório. Então, isso vai mudar.
A gente está trabalhando agora o que quer dizer esse novo modelo, mas veio para ficar o home office com certeza. Eu sei que é meio batido, mas está claro agora e é importante para a gente. E aí o tipo de executivo, eu diria o que a gente aprendeu muito é um novo executivo, é um líder movido a propósito, com mais autonomia, independência, que não gosta daquela visão de comando e controle, que tem iniciativa e que no final das contas, está aqui pelo propósito e vai jogar onde tiver que jogar também. Menos aquela coisa, não, pô, minha posição, meu cargo, meu ego. É uma jornada talvez seja o líder que passe por essa jornada de autoconhecimento, muito mais autoconhecimento. E eu acho que essa pandemia trouxe todas essas mudanças que eu falei, mas trouxe uma que é muito importante, que é uma discussão que até que o Guilherme falou também sobre saúde mental, que passa por autoconhecimento e crescimento. E essas conversas, se vocês perceberem, estão muito mais. A gente tem falado muito mais sobre isso, sobre como. E eu acho que o líder que sabe lidar com isso e se conhece e é movido por um propósito, pelo um bem maior, vai ser é o tipo de líder que a gente vai querer pelo menos nas nossas empresas. Ó, tem uma pergunta para você aqui dessa área de recursos humanos. Ó. Falou muito sobre cuidar das pessoas, cuidar de quem cuida. Pergunta do Jaime. Peraí que andou aqui, peraí. Grande parte desse papel de cuidar tem que ser realizado pelos gestores, principalmente os mais júniores, que não necessariamente têm os skills necessários já desenvolvidos. Como está sendo o suporte e o desenvolvimento dos líderes para exercerem esse papel? E o que deve mudar nos profissionais da área de gente e gestão para que isso possa funcionar melhor? Isso é para você, Carlos. Não, excelente pergunta, excelente pergunta. O que a gente tem feito? Primeiro, para cuidar, você tem razão sobre os líderes, mas eu não acho que sejam só os jovens líderes, são todos os líderes, e líder é todo mundo que tem alguma equipe embaixo dele, já é líder. E todos eles têm que passar por tem que estar preparados para cuidar das pessoas e cuidar de uma forma holística. O que a gente tem feito na DASA? Primeiro, treinamento. Então, a gente tem investido bastante em treinamento, e aí são diferentes palestrantes, gente que a gente traz de fora, treinamentos internos mesmo, para capacitar as pessoas e ajudar as pessoas nessa jornada. E a gente também tem um negócio muito bacana, que tem crescido e tem sido muito bem recebido pelos nossos colaboradores, que é um hotline, uma linha para saúde mental, um psicólogo que fala com você, para ajudar as pessoas mesmo. E é impressionante o quanto que isso faz diferença para as pessoas. E quando a gente começou a calcular e ver os dados de pessoas que precisam serem cuidadas do ponto de vista de saúde mental na DASA, foi algo importante e relevante, e que eu acho que a maioria das empresas não cuidam e não prestam tanta atenção. E a gente se comprometeu a cuidar e fazer melhor. Estamos engatinhando, tem muito por fazer, mas eu acho que é cuidar dessas pessoas e dar treinamento e, de novo, apostar em pessoas que estão comprometidas com o propósito, com o bem maior, que carregam o propósito dentro de si. E a área de gestão em pessoas, a área de RH é fundamental nessa jornada toda, e tem que acreditar e comprar esse projeto, que é o caso aqui na DASA, mas eles são fundamentais para isso acontecer. Então, uma outra pergunta aqui, que essa é a carinhosa, ó, do Fernando. Admirável Pro Guilherme, ver esses dois jovens líderes expressando tamanha consciência. Pergunto, vocês sentem que podem influir na formação de novos líderes? Para os dois. Vocês sentem que podem influir na formação de novos líderes? Eu acho que muito, né, nesse momento, né? Eu acho que vocês dois são dois CEOs que têm menos de 40 anos, vocês dois. Estou revelando aqui, ó, informação privilegiada. Então, assim, vocês tão jovens assim, vocês influenciam?
por 2 meses antes de 40 anos, né? Mas eu acho que muito nesse momento, né? Porque as pessoas elas vivem de exemplos, né? Eu vi antes pingou uma pergunta aqui de tipo de alguém que eu estava lendo aqui que estava dizendo se, pô, todo mundo fala em pensar fora da caixa, será que a caixa ainda existe, né? Ainda existe. E acho que a nossa mente ela é condicionada a colocar a gente dentro de caixas, né? De achar um lugar seguro onde a gente se sinta Tem bem, uma né? pergunta dessa aqui, só que eu perdi ela aqui. Mas, Eu li antes aqui, eu falei, pô, e justamente o que tira a gente da nossa caixa que a gente cria no dia a dia são bons exemplos de histórias inspiradoras, né? Eu faço isso muito aqui na companhia, a gente traz isso toda semana, toda quinzena, a gente traz alguém o que a gente chama de Malvi Talks para dentro de casa. Uma vez é um baita empresário com uma história bacana de sucesso, outra é alguém numa frente de movimento social que tem uma capacidade, uma energia que a gente às vezes não sabe da onde vem. Eu acho que isso é que tira a gente das nossas caixas, né? De enxergar alguém que, pô, eu tô aqui fazendo isso, mas tem alguém fazendo mais, né? Eu acho que esse papel nosso de exemplo nesse momento, eu acho que leva um pouco de inspiração para as pessoas dentro e fora da empresa, né? Eu acho que esse é um pouco do nosso papel, né? Não só quando a gente fala e a gente está sendo bastante vocal quanto às coisas que a gente faz para o próximo, de doação, de cuidado, quando a gente fala de sustentabilidade, não é porque a gente quer ser o mais sustentável do mundo sozinho, né? Até porque todas as nossas práticas sustentáveis estão abertas aos nossos concorrentes virem conhecer. O que a gente quer é que fazer por propósito, né? Quando faz por propósito daquilo que a gente acredita, primeiro que a gente acaba atraindo gente que, enfim, não necessariamente pensa igual, mas que tem os valores. Pô, eu recebo muito no meu LinkedIn mesmo, o que vem de gente, pô, Guilherme, eu estou aqui trabalhando numa concorrente tua, ou numa varejista assim, um assado, um dia que abrir uma vaga dessa forma que adoraria trabalhar com vocês, porque eu me alinho muito aos ideais de vocês, etc. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Inspirar a turma que está abaixo da gente, né? Seja por aquilo que a gente consegue executar e etc., mas em especial, pô, dar voz àquilo que a gente acredita e ser consistente aí no dia a dia, né? Assim, a gente avaliar as pessoas da forma com que a gente fala que acredita. Então, pô, a nossa avaliação aqui, a gente avalia pessoas pela adesão aos valores que a gente acredita, isso interfere em remuneração, etc. Então, tem todo um método para isso. Tem uma pergunta agora quente essa, hein? Do Gabriel. Quando se chega tão jovem em uma posição de líder como vocês dois, como manter a motivação e quais os objetivos futuros? Vocês pensam no futuro? Imagino que sim. Boa Fala, pergunta. Carlos. Se manifestou primeiro, responde primeiro. Olha, eu acho que é uma jornada, tá? E eu vejo, apesar de estar nessa posição de CEO na DASA, eu ainda vejo um crescimento muito grande como executivo e como ser humano. E você começa, o que acaba acontecendo quando você entra nessa jornada é que você começa a valorizar outros valores e outras conquistas à medida e elas vão se tornando cada vez mais desafiadoras à medida que você vai crescendo na carreira, né? Então tem coisas muito bacanas que a gente pode fazer que um executivo líder de uma empresa grande no Brasil, como Guilherme, eu e vários outros, podem fazer ainda pelo nosso país e pelas nossas pessoas. E eu acho que isso serve de motivação e é o que me mantém assim engajado, feliz, motivado a crescer mais, porque eu sei que, cara, tem muito ainda para fazer, não é fácil. Então, longe de perder a motivação. E um ponto importante, eu acho que tem a ver com até um pouco a outra pergunta, que foi
como é que a gente, jovem assim, pode... como é que a gente consegue servir de mentor e ajudar os outros tão jovens também? Influenciar. Influenciar, primeiro com muita humildade, com muita transparência, mas sim com muito trabalho e muito estudo e preparação e pensar e você se fazer presente para o momento, porque tem hora de estudar, se preparar, escutar, treinar, e tem hora de estar presente no momento para cada uma das conversas que você está tendo com alguém que você está mentorando. E às vezes a única coisa que aquela pessoa precisava, pelo menos os meus mentorados na DASA, a única coisa que aquelas pessoas precisavam era alguém para fazer as perguntas certas, escutar ela, deixar ela falar, que as respostas vêm. Óbvio que isso é muito melhor quando casa com alguma experiência que você já viveu e com alguma coisa bacana que você pegou, que você leu, que encaixa perfeitamente. Mas mesmo com 38 anos de idade aqui, eu adoro fazer isso, adoro. E é uma via de mão dupla também, quando eu falo com os meus mentorados. Então, é um crescimento mútuo. Assim. E, às vezes, muitas das coisas que eles estão passando, eu estou vendo que são coisas que eu acabei de passar, eu passei em níveis diferentes. E eu vejo, cara, passei por isso, deixa eu ajudar aqui. Então, dá para ajudar sim. É uma das coisas que eu mais gosto aqui no meu papel. Super legal. Alguma consideração, Guilherme? Primeiro, essa parte do Carlos de escutar as pessoas, né? Tem até um exemplo que eu era... Acho que eu já tinha assumido, né? Alguém me falou assim, em 2006, 2007, e alguém me falou, disse, pô, Guilherme, às vezes tu não tem tempo, não escuta as pessoas, né? E rapidamente eu falei assim, não, fala com a minha assistente, ver se tem alguém que pediu em algum momento no último ano para falar comigo e ela não arrumou 15 minutos, meia hora na minha agenda. E aquela pessoa, mas tipo, a pessoa entra na tua sala, ou né, naquela época com sala ainda, para falar contigo, ela fala daquele assunto em específico e depois acaba o assunto, a pessoa sai porque, tipo, já tem outro para entrar e para falar. Acho que essa questão de escuta ativa, eu acho que é o que eu aprendi talvez 10, 15 anos atrás, de fazer, né? De fazer aquela pergunta também, e o que mais, né? Era só isso que tinha para falar, mas me conta um pouco mais, etc. E a riqueza aquilo que realmente importa, eu comecei a pegar nesses outros 5, 10 minutos, assim, porque o resto era uma coisa que não necessariamente eu precisava fazer alguma diferença para o negócio, mas tem alguma coisa ali que se aprende e que muda, às vezes, decisões de negócio ao escutar de verdade, né, as pessoas. Assim, acho que é um aprendizado que dá para deixar para a turma. Super legal. Senhores, se deixasse aqui e tivesse um vinhozinho, a gente ficava até as 10 da noite. Mas como não tem, e os dois têm criança pequena em casa, nós vamos para a reta final. Queria pedir a vocês assim 1 minuto de consideração final sobre a nossa conversa e agradecer bastante aí o carinho e a atenção de vocês e da pessoal que está mandando pergunta aqui sem parar também. Bom, primeiro, se eu puder, Carlos, primeiro agradecer aqui, prazer enorme estar com vocês. Acho que, de novo, a gente tem que aproveitar esse momento aí de pandemia para fazer reflexão, né? É muito fácil a gente dizer que, puta, eu não tenho tempo para ler, ou para me instruir, ou para isso, ou para aquilo. Assim, a gente precisa achar esse tempo, né? De tirar meia hora por dia, ou 40 minutos, para ler alguma coisa que faça a gente refletir e pensar, né? Acho que a gente pode escolher nesse momento, enquanto líderes, aí quem que a gente vai ser daqui a 6 meses ou 1 ano, baseado nas nossas atitudes agora, que tipo de hábitos que a gente vai ter, né? E acho que eu enxergo um Brasil diferente, formado por líderes diferentes, talvez mais generosos, talvez mais solidários, talvez com um propósito diferente, né? E o que a gente fala é que acho que os consumidores têm que buscar isso também, né? Seja de serviço, seja
buscar realmente consumir aquilo de quem faz com verdade, né? Ou com propósito. Essas empresas que pensam dessa forma, que pensam no próximo, acho que elas devem prosperar para que sejam cada vez mais exemplo para as pessoas. E assim, não podia ter momento melhor para isso se tornar mais verdade no nosso dia a dia. E agradecer aí, Zé, por toda a ajuda e os ensinamentos aí que eu tenho contigo. Carlos. Agradecer você, Zé, por ter feito o convite. Foi ótimo participar aqui. E um mega agradecimento ao Guilherme. Anotei aqui várias coisas. Vou implementar já o Dasa Talks, em homenagem ao Maui Talks. Já era uma coisa que eu queria fazer. A gente já vinha conversando. Me chama que eu vou lá. Vai, é verdade. Ó, primeiro Dasa Talks vai ser com o Guilherme Weg. Vou ver se minha turma de RH está escutando. Ó. Mas de verdade aprendi bastante aqui com vocês. Até esses temas de sustentabilidade, de empresa correta, do consumidor comprar os serviços e produtos de empresas que pensam de uma forma holística em fazer o bem, em sustentabilidade. Tudo que a gente acredita na Dasa e algo que a gente tem focado bastante. E desejar saúde para todo mundo se cuidar, porque a gente passou e a gente está passando por um período muito difícil no nosso país, mas eu prefiro ser otimista nesses momentos e pensar que a gente vai sair dessa crise como um país melhor, apesar de toda essa confusão que a gente vive, a gente vai sair dessa crise como um país melhor, mais unidos, mais preocupado com esses temas de meio ambiente, de comunidade e outras coisas assim que são tão importantes para o nosso país. Então, prefiro sair com otimismo de tudo isso. Então, brigadão de novo aí, Zé, pelo convite. Obrigado a vocês aí, vocês caras super ocupados, mega empresas, tudo acontecendo, e vocês dedicarem um tempo para a gente poder compartilhar aí os seus aprendizados e pensamentos. Muito obrigado, boa noite, sucesso aí para todos.